Olá, nono, tudo bom com vocês? Espero que a semana tenha sido ótima. E aqui estamos nós para mais uma aula, né? Para continuar com a nossa matéria. Na última aula estávamos falando ali sobre o intervalo democrático. E agora vamos começar, quer dizer, ainda vamos começar não, né? Vamos continuar com esse mesmo tema. Aguardem aqui que eu estou abrindo o compartilhamento da tela e já vai. Bom, então agora a gente vai para o governo do Jânio Quadros, né? O último que nós vimos foi do Juscelino Kubitschek, retomando aqui, né, os presidentes que a gente já teve nesse período democrático. Vamos lembrar que antes do período democrático tínhamos uma ditadura do Getúlio Vargas, 15 anos ali, de 1930 até 1945, e o Vargas, estranhamente, mesmo sendo um ditador, ele saiu extremamente popular, porque, enfim, ninguém na história do Brasil nunca tinha feito nada pelo povo, e ele fez alguma coisa. Então, o povo gostava bastante dele, por mais que fosse um ditador, coisas estranhas da história do Brasil, né? Normalmente, ditadores são horrorosos e não fazem nada de bom, e essa geralmente é a regra, né? Porém, naquele momento ele foi um pouco diferente. E nós temos, né, o Vargas saindo contra a vontade de uma boa parte do povo. Pois então, entramos no governo do Dutra, que nós já vimos, né? O Dutra era o mais queridinho ali dos Estados Unidos, então foi um pouquinho contra uma das coisas que o Vargas tinha feito, que era fechar o Brasil ali meio como um país nacionalista, não fazer tanto comércio com os países de fora, né? O Dutra foi e desfez isso, fez a gente ter uma relação muito íntima ali dos Estados Unidos comercialmente, que não foi boa para a gente, porque os Estados Unidos vendiam produtos industrializados e a gente vendia produtos primários. Essa troca nunca é boa para quem está vendendo os produtos primários, né? Então, dali do Dutra começou a ter um grande problema econômico que vai durar durante todo esse período aí do intervalo democrático. Então, parabéns aí, Dutra, né? Tava com essa cara aí de quem tava segurando gases e ele não conseguiu segurar a economia do Brasil, e aí começou a dar um problema que vai puxar para baixo todos os outros governos, né? Depois dele. O Vargas chega no poder de novo, né? O cara era ditador, foi tirado do poder, e aí na primeira eleição que ele disputa dentro daquele período democrático, votam nele, votam no ditador de novo. Isso significava que a gente ia entrar em mais uma ditadura? Ele saiu antes disso, né? Não temos como saber, porém vai. Tinha gente que acusava ele disso, com certeza, né? E aí a pressão para cima dele para que ele fosse saindo por essa desconfiança e por outros motivos, né? Fizeram com que ele se matasse. Quando ele se matou, ele mudou um bocado ali a história, né? Então, de fato, foi um ato de coragem, de alguma forma. É incrível que a gente acaba tendo, por mais que fosse um ditador, né? A gente acaba tendo algum tipo de admiração do Vargas, porque ele era uma figura muito, sei lá, muito forte, né? Tudo que ele fazia era forte. E aí o cara, quando se matou, ele conseguiu adiar o golpe que os setores conservadores estavam pensando ali durante todo esse período do intervalo democrático, né? O Vargas conseguiu adiar as coisas durante algum tempinho. O Juscelino entrou com aquela de que não, vamos mudar a nossa economia, industrializar tudo. Aí pensou o plano de metas, e aí o plano de metas, né? Eu tô compartilhando mesmo, né? Tô. Então o plano de metas não dão tão certo assim, e a crise que a gente já estava ali, já tinha começado no governo do Dutra, o Vargas tinha dado uma segurada, agora no governo do Juscelino deu uma piorada de novo, porque o Juscelino trouxe só a indústria externa, não trouxe indústria, não criou indústrias aqui do Brasil, né? Gastou um dinheiraço público com a construção de Brasília, que era aquele negócio meio desnecessário. Então, o governo do Juscelino não acabou tão bem, apesar de que ele foi popular durante a maior parte do tempo, não acabou tão bem. Questionava-se que havia uma corrupção ali por trás, né, da grande obra de Brasília, desse problema da economia que você estava tendo, essa questão dele querer afastar a capital, que era o lugar onde ele, presidente, ia ficar dos centros urbanos, né?
e que os políticos estariam fazendo isso para que o povo não pudesse cobrar deles. Então, o papo da corrupção, que sempre tinha sido um papo muito presente aqui no Brasil, né? Desde a República Velha, lá atrás, antes do Vargas, ou Primeira República, ou República do Café com Leite, República da Espada, se vocês quiserem falar. Eu não sei como vocês viram isso, porque eu não era professor ainda. Desde essa época já se falou muito de corrupção no Brasil. Aliás, antes disso já devia se falar dentro do Império também, embora o Império fosse em outros 500. E eu acho que, assim, não vou botar a mão no fogo para defender nenhum desses caras aí, não, porque, para mim, ninguém foi presidente bom o suficiente para eu dizer que não tinha corrupção. Porém, se na história do Brasil você tem todo mundo corrupto sempre, meio que deixa de ser algo tão importante de você pensar na escolha de um político, né? Se ele é corrupto ou não. É meio que passa a fazer parte do sistema, né? Da forma como as coisas funcionam. Então, será que o cara é corrupto, especialmente corrupto para derrubar vocês, ou será que ele simplesmente entrou no jogo político ali porque é assim que se faz política no Brasil? É uma questão a se pensar. E claro que os conservadores sempre usaram essa questão da corrupção como uma tentativa de conseguir fazer o que eles queriam, né? Como eu acho que eu já disse para vocês na última aula, a gente tinha os partidos ali relacionados ao Getúlio Vargas e a galera que governava e defendia coisas meio parecidas com a do Getúlio, que era o partido PTB, que era o próprio partido do Getúlio, e o PSD, que era o partido do Juscelino. Do outro lado, nós tínhamos os conservadores, que era o pessoal da UDN, que era a galera que gostava mais ali dos Estados Unidos e tal, a galera que gostou do governo do Dutra, por mais que o Dutra não fosse da UDN. Enfim, nós tínhamos então essa divisão entre os mais progressistas e os mais conservadores. Os conservadores sempre acusando o lado ali dos progressistas que estavam no poder de corrupção, 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 corrupção. Só que a UDN nunca chegou no poder para poder fazer um negócio diferente, né? Então, ficavam prometendo que eles iam ser os honestos, porém nunca vimos. Pelo menos eles não chegaram no poder de presidente, né? Claro que em outras eleições locais eles ganharam algumas, né? E aí, com esse papo todo de corrupção, de que tinha que moralizar a vida pública, que o dinheiro público estava sendo gasto em coisas erradas, etc., surgiu uma figura que é o novo que nós vamos falar de fato na aula de hoje, né? Começar com ele, que é o Jânio Quadros. Acho que a figura dele já demonstra muita coisa. Ele é esse que está segurando a vassoura, tá, gente? O que dizer do Jânio Quadros, né? A aparência dele já não promete muita coisa, uma cara aí meio de doido, e, bom, ele marcou um pouco como um presidente meio estranho, digamos assim, meio difícil de entender. Antes de qualquer coisa, eu vou passar para vocês a musiquinha, que era o jingle, né? Que era a música de campanha dele. Um momento incrível aí da história do Brasil. Lembrando que na época o principal meio de comunicação que nós tínhamos era o rádio, então o jingle era só uma musiquinha, ele não tinha imagens. Essas imagens são imagens da época, ou charges, ou coisas do tipo que o cara que qualquer do YouTube resolveu colocar, tá bom? Não é um vídeo de campanha, é só a musiquinha de campanha com outras fotos para ilustrar. Vamos lá. Obrigado aí, Gabriel W, pelo vídeo.
Vassoura conterrânea. É um ótimo jingle, né? Então, essa é a figura que é Jânio Quadros, um cara peculiar, digamos assim, né? Um advogado, chegou... Ele não era da UDN, mas ele era de um outro partido pequenininho chamado PTN, e ele defendia coisas meio parecidas com o que a UDN falava, né? Ele dizia que tinha muita corrupção, ele dizia que as pessoas estavam sendo imorais no Brasil, né? E isso prejudicava o Brasil. E aí o povo, assim, não o povo todo, né? O povo mais pobre gostava muito do Vargas e dessa galera que imitava o Vargas para votar, assim, eleger em massa o Jânio Quadros. Mas a galera, assim, mais de classe média, muito preocupada com costumes, galera relacionada à igreja, lado mais moralista, assim, da coisa, e também os grandes empresários que queriam, porque queriam ali derrubar o PTB e o PSD. Esse pessoal gostou do Jânio Quadros e resolveu votar no cara, foi eleito. Quando ele foi eleito, porém, a galera foi vendo umas decisões assim meio bizarras, né? Na economia, ele quis cortar gastos, congelou salários, etc. Então, aquele povo ali mais pobre ou de classe média que tinha votado nele já ficou insatisfeito, né? Ele tomou algumas decisões polêmicas, como proibir corrida de cavalo, regulamentação de regra de jogo de carta, proibiu o biquíni, proibiu uns negócios lá que se usava no carnaval muito, que era chamado. Como é que chama? Esqueci o nome do negócio. Lança-perfume. Enfim, rinha de galo, várias coisas assim. Jogo do bicho, várias coisas assim que são da vida da população, ou pelo menos ali na época era, né? Alguns desses o costume foi embora, alguns outros estão vivos até hoje, tipo jogo do bicho. O cara tentou cortar essas coisas. Ele disse que eram jogos de azar, coisas imorais, tipo biquíni, supostamente mostraria demais ali dos corpos das mulheres. Enfim, com essa pauta moralista, né, em vez de ser uma questão diretamente relacionada à política, em vez de ser relacionado à vida de trabalho das pessoas, né, à economia do Brasil, esse tipo de coisa que o presidente deveria se preocupar, ficou se preocupando com coisas maravilhosas, assim, tipo, se a galera apostava o dinheiro delas em jogos de azar e se as mulheres mostravam o corpo delas em biquínis. Enfim, a população que esperava que ele moralizasse a política, acabando com a corrupção, né? Mora, moralizada. E não podia mais fazer coisas que ela gostava. Então, a popularidade do Jânio Quadros caiu gravemente, até porque ele não resolveu nada da economia. Aquela crise econômica, social, desemprego, salários ruins, continuou com problemas, né? E outra coisa que é extremamente difícil de entender é que o Jânio Quadros, ele não queria tomar lado na Guerra Fria, né? Lembra que tinha ali Estados Unidos e União Soviética, dois países com modelos de vida completamente diferentes. E, bom, os Estados Unidos defendia capitalismo, a União Soviética defendia socialismo. O capitalismo aqui no Brasil causava uma desigualdade enorme, muitos problemas sociais, principalmente naquele momento ali de crise. Então, assim, que capitalismo daqui do Brasil, pelo menos, tinha que ser questionado em algumas coisas. Não estou falando que o capitalismo tinha que cair nem nada do tipo, mas, assim, havia alguns motivos para você criticar. E a galera que criticava o capitalismo aqui no Brasil não é porque era comunista, tipo, tinha alguns comunistas no Brasil, mas não era uma coisa super forte, não tinha por que haver esse medo de comunismo aqui no Brasil daquela época e, francamente, de época nenhuma. Hoje em dia, quando o pessoal fala isso também está falando besteira, porque não tem comunismo no Brasil. Pelo menos forte, né? Tem uma ou outra pessoa comunista por aí. E aí, mesmo assim, o medo da população era muito grande, porque na época de Guerra Fria tinha esse negócio de Cuba sofreu uma revolução, virou um país comunista. E por aí vai. China sofreu uma revolução, virou um país comunista. Enfim, a galera tinha esse medo do comunismo aí. Então, pelo menos tinha alguma lógica, mas mesmo assim o Brasil não estava sob risco de virar comunista. E os conservadores sempre usavam isso para questionar os progressistas. Essa galera conservadora votou no Jânio Quadros.
E aí o Jânio Quadros virou, e em vez de ficar do lado dos Estados Unidos, que nem essa galera que votou nele queria, o Jânio Quadros decidiu que ele ia ser neutro na Guerra Fria. Como o Brasil até aquele momento estava do lado dos Estados Unidos e tinha rompido relações diplomáticas com a União Soviética e os outros países socialistas, né? Então, o Jânio Quadros voltar a ter relações com essa galera significava que ele tinha que ir lá fazer uma diplomacia, atos públicos assim, né, visitas a esses países, esse tipo de coisa. E uma das coisas que ele escolheu para fazer isso foi nada mais, nada menos do que condecorar o Che Guevara, que tinha sido um dos principais líderes ali da Revolução Cubana. Aqui temos a foto, né? O Jânio Quadros parece que está felizinho ali, né? Um momento extremamente, sei lá, anti-estratégico, sabe? Porque quem sustentava o poder político do Jânio Quadros era principalmente, depois dele desagradar a população, né? Era principalmente os grandes empresários. E os grandes empresários eram os mais anticomunistas de todos. Era a galera que mais falava que o Brasil ia virar Cuba, que o Brasil ia virar a União Soviética e tal. E, enfim, o Jânio Quadros, mesmo assim, foi lá e condecorou o Che Guevara. Então, se alguém quiser chamar de uma atitude corajosa, pode ser. Mas para mim parece uma atitude meio maluca mesmo. Até porque eu não levo confiança em nada que o Jânio Quadros faz. E aí, enfim, pesou demais para o Jânio Quadros. Aquele apoio popular grande que ele tinha conseguido chegar ao poder foi perdido. Ninguém mais estava ali ao lado dele, a galera estava impedindo ele de governar. Existe até um papo de que ele, de fato, tentou mexer nos esquemas de corrupção que você tinha, e possivelmente a galera também ferrou com ele por conta disso, mas isso não é algo comprovado, é algo que os historiadores estão tentando ver se é verdade. Mas, enfim, estava todo mundo contra o Jânio Quadros. Quem já tinha sido contra ele na eleição continuava contra, tinha ficado mais contra ainda. A galera conservadora de classe média que votou nele estava arrependida. A galera rica agora estava chamando ele de comunista, porque tinha condecorado o Che Guevara. E, em mais uma decisão estranha, o Jânio Quadros decidiu que ele ia renunciar do governo em vez de esperar tirarem ele. O que, que ele queria com isso? Ele queria, não sabemos, né? Porque ele não falou exatamente o que, que ele queria. Porém, o que as pessoas, historiadores e tal, tentam imaginar, né? Tentam supor, investigar e tentar chegar numa boa conclusão, é de que ele teria saído do governo esperando que o povo pedisse para ele ficar. A gente tinha tido uma situação parecida com o Vargas, né, que saiu do governo para numa outra eleição ser eleito. A gente tinha tido na França um político chamado Charles de Gaulle que fez exatamente isso, renunciar, mas aí quando ele estava saindo da galera do povo, ele ficou, não, fica, fica, fica. Aí ele ficou. E, enfim, talvez o Jânio Quadros estivesse inspirado nessa galera, é a melhor hipótese que a gente tem. Ou talvez ele tenha tido algum tipo de ameaça que ele sofreu, alguma coisa assim. Não temos essa resposta, mas de qualquer forma foi esquisito. E se ele queria que o povo reconduzisse ele ao poder, isso com certeza não aconteceu, porque ele já não era mais popular. Então, ele saiu e saiu mesmo. Só que aí tinha uma outra questão. O vice dele era o João Goulart. João Goulart tinha sido ministro do Trabalho do governo do Vargas, era um populista, um progressista, um nacionalista, que nem o Vargas, dessa galera que os conservadores tentavam derrubar. E ele só era vice do Jânio Quadros porque a eleição naquela época era diferente. Hoje em dia, quando você vota no presidente, você vota o vice que ele indicou. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, o presidente é o Bolsonaro, o vice dele é o Mourão, que era o cara que fazia a chapa com ele. Né? Se o outro lado, o Haddad, tivesse ganhado, a gente teria... o outro lado não, né? Porque tinha vários outros políticos, não eram só esses dois. Mas se algum dos outros candidatos tivesse ganhado, o Mourão não seria o vice-presidente, seria os vice-presidentes que cada um deles indicou na sua chapa, conforme se registrou ali como presidente. Então você vota num presidente e num vice-presidente juntos. Nessa época aqui do intervalo democrático não era assim, tinha uma eleição para presidente e uma eleição para vice-presidente. Então podia acontecer de você votar nos dois, da eleição acontecer e o povo eleger
um de um partido e um do outro partido, inimigos, um para ser o presidente e o outro ser vice-presidente. É um troço totalmente louco, assim, porque é pedir para ter uma instabilidade política. Para um desses que está em segundo lugar ali, vice-presidente, querer derrubar o presidente para tomar o lugar dele e fazer o tipo de política que quer, é muito fácil. É um problema que a gente não tem tão grande hoje em dia, porque normalmente o presidente e o vice-presidente estão unidos no mesmo partido, numa mesma ideia, ou partidos aliados. Embora a gente tenha, né? Muita gente fala aí, por exemplo, que o Temer derrubou a Dilma, enfim. Não é isso que importa aqui para a gente agora. O que importa é que aconteceu essa situação de que o Jânio Quadros era presidente e o vice-presidente era o João Goulart, que era um cara com uma plataforma de governo bem diferente do que o Jânio Quadros tinha e do que a galera que elegeu o Jânio Quadros tinha em mente. Então, quando o Jânio Quadros renunciou ao governo, o vice João Goulart chegou no poder, e aí nós temos o quinto e último governo desse intervalo democrático, que é o governo do João Goulart. A princípio, os conservadores nem quiseram deixar ele governar, e com medo de um golpe, ele aceitou um sistema de governo chamado parlamentarismo. O que é parlamentarismo? É quando tem um presidente, porém, a galera ali do Congresso, né, Senado, Câmara, no caso do Brasil, na época já era Senado, Câmara, eu não tenho certeza, mas a galera do Legislativo, eles ficavam governando junto, assim, meio que todas as decisões do João Goulart presidente tinham que passar por essa galera. Então, nos primeiros anos de governo do João Goulart, não foi muito popular, ele não conseguiu fazer muita coisa, ele também tentou mexer ali na economia, sem muitas respostas, etc. As tensões sociais do Brasil, durante todo esse intervalo democrático, tinham ficado muito grandes, o país estava se radicalizando, e você tinha cada vez mais uma galera de progressistas, uma galera de conservadores, o pessoal ali dos populistas, do Getúlio Vargas e seus herdeiros políticos, né, que incluía o Jango, a galera que queria dar direitos para o povo, etc., a galera que era o outro lado, né, que queria muito comércio com os Estados Unidos, liberalismo econômico, ou seja, né, o governo não mexia na economia, não mexia nas relações de trabalho, e se a população fosse ser pobre, fosse ter desigualdade por conta disso, problema, eles não estavam nem aí. A galera do lado progressista estava querendo coisas, principalmente o povão que pertencesse a esse lado, né? Estavam querendo coisas muito fortes ali, tipo reforma agrária, né? Que é você pegar as grandes fazendas dos ricos, dividir aquela terra, dar para os agricultores pobres que não têm terra. Reforma urbana, que era você pegar espaços largados da cidade e botar a população pobre para morar nesses lugares. Enfim, reformas de base, né? Grandes reformas, pegar empresas estrangeiras e tornar elas brasileiras, impedir as empresas estrangeiras que continuassem estrangeiras de conseguirem ali mandar seu dinheiro todo para o país de origem, né? Fazer uma parte desse dinheiro ter que ficar no Brasil, coisas assim, coisas essenciais para que a economia e a sociedade do Brasil pudessem voltar a funcionar. Eu considero que eram reformas extremamente boas. Só que elas desagradavam os ricos, porque os ricos iam perder seu poder e eles iam, enfim, esse poder e essas terras, esse dinheiro iam passar para pessoas mais pobres que precisavam mais, era uma forma de combater a desigualdade. E o João Goulart, em determinado momento, houve um plebiscito para ver se ele ia continuar no parlamentarismo ou no presidencialismo. A galera votou no presidencialismo, deu um voto de confiança para o João Goulart, e o João Goulart tentou aproveitar esse poder para passar essas reformas de base. Ele queria transformar a sociedade ali em coisas importantes, coisas que talvez o Brasil já devesse ter resolvido lá desde a época que ele era colônia, desde a época que ele era império, e estava sempre sendo jogado para frente, porque os ricos nunca queriam que isso acontecesse. Aqui, nesse momento, também não foi diferente. A gente já estava com um país super dividido, um país super dentro da lógica ali de Guerra Fria, de capitalismo contra comunismo e tal, e os conservadores chamavam todo mundo que quisesse fazer qualquer coisa boa para a sociedade de comunista. Isso não foi diferente com o João Goulart, ele foi já entrou no governo extremamente mal visto por ter sido vice do Vargas, e agora que ele estava mal visto mesmo por esses conservadores. Você teve algumas passeatas por aí,
Peraí, deixa eu buscar aqui a foto, né? Essa tal Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi uma marcha feita ali pela galera mais conservadora para ir contra o Jango, para dizer que não queria mais o Jango no poder, né? Então a gente tem acusações ali de ó, comunismo não, democracia. Supostamente as reformas de base do João Goulart eram comunismo, não eram, tá? Mas a galera dizia que era. Faixas ali, lutaremos pela Constituição, Marcha da Família Cristã, a galera hum, colocando ali um pouco sabe, religião ali no meio. Imagem, era essa aqui que eu estava procurando, né? O Brasil não será uma nova Cuba. Peraí, deixa eu abrir a imagem aqui em uma nova aba. Ficou do mesmo tamanho. Eu queria que ficasse maior, mas ficou do mesmo tamanho. Brasil não será uma nova Cuba. Sabe, é uma frase do tipo que as pessoas estão falando hoje em dia de novo, sabe? E por isso que a gente fica com medo, porque o Brasil nunca correu o menor risco de virar Cuba, de ter revolução comunista. Nada do tipo, o comunismo sempre foi fraco no Brasil, sempre. Chegou a ter tentativa de golpe comunista lá mais atrás, né, lá na época da Primeira República, e assim, o exército parou o negócio fácil, fácil, porque era sei lá, uns 30 malucos que resolveram dar o golpe, sabe? Então, não ia dar certo nunca, a população não fazia parte disso, a população não apoiava esse tipo de coisa, mas na cabeça dos conservadores que não aceitavam nenhum tipo de mudança, que queriam que o Brasil continuasse desigual, e que, enfim, eram super contra o Vargas e super contra o João Goulart de tabela, na cabeça dessa pessoa, lembrando que era época da Guerra Fria, né? Na cabeça dessa galera, João Goulart era comunista. Então, para piorar, depois dessas manifestações, o João Goulart ainda foi visitar a China. Era uma visita de rotina, né? Ele não estava fazendo nada demais, ele estava só indo lá, sabe, estabelecer relações diplomáticas para poder fazer comércio, etc. Só que nesse contexto parece que foi uma escolha pouco acertada, sabe? Porque as pessoas estavam chamando de comunista. Estava tendo marcha pedindo para que os militares fizessem alguma coisa, impedissem aquilo ali, tirassem o João Goulart do poder. Aí o maluco vai e me visita a China, ele praticamente estava pedindo, né, para tomar o golpe ali. E foi isso que aconteceu, né? Uma parte dos militares brasileiros organizaram um golpe de Estado, com o apoio desse pessoal conservador de classe média, com o apoio desses grandes empresários, grandes donos de terra que estavam ameaçados com as mudanças positivas que o João Goulart estava prometendo, e com o apoio dos Estados Unidos, porque sim, Guerra Fria, Estados Unidos ficava mexendo na política dos outros países, que é uma coisa que a gente conhece como que é imperialismo, né? É uma coisa péssima, tem que deixar os países viverem por si próprios, né? Mas os Estados Unidos, como se nós fôssemos o quintal deles, eles mexeram na nossa política e apoiaram esse golpe que depois o João Goulart. Então, em 1964, 1º de abril de 1964, parece piada, mas é verdade, foi no dia 1º de abril que aconteceu o golpe que começou ali 24 anos de ditadura. 24 anos sem ter liberdade de expressão, sem ter liberdade política, com várias galeras sendo perseguidas e criminalizadas e presas e torturadas e etc., por coisas como dar suas opiniões políticas, estudar história, sei lá, fazer parte de um dos partidos que existia legalmente, sem problema nenhum, dentro do intervalo democrático, fazer críticas ao governo no jornal, esse tipo de coisa estava sendo proibida, não diretamente em 1964, né, mas ao longo dessa ditadura aí que demorou 24 anos. Sendo que a ditadura disse que entraria provisoriamente só para impedir um suposto golpe do João Goulart. Só que não tinha golpe nenhum do João Goulart, isso foi só uma desculpa, né?
e os caras ficaram 24 anos ali no poder, mamando. Foi uma das épocas de maior corrupção da história do Brasil, tudo por conta desse medinho que as pessoas tinham ali de comunismo, que não tinha lógica nenhuma nesse país Brasil, porque isso nunca chegou perto de acontecer, ok? Então, cuidado, né, galera, com esse tipo de discurso que continua existindo aí até hoje em dia. Agora vamos para o exercício da próxima página, né? Se vocês ainda não fizeram, pausem e façam. E a gente já volta. E já voltamos. Em que consistiam as reformas de base propostas pelo presidente João Goulart? Reformas de base eram um conjunto de iniciativas que propunham medidas como concessão de direito de voto aos analfabetos, coisa importante que eu esqueci de falar também, né? E determinados setores das Forças Armadas, estatização de empresas, reforma agrária e reforma urbana. Foram bem aceitos por toda a população brasileira? Não foram bem aceitos pela elite do país e por parte da classe média, os que eram mais conservadores, cabeça mais conservadora, né? Esses setores temiam ter seus interesses econômicos e políticos prejudicados por conta da aprovação de medidas como a reforma agrária, e o livro esqueceu de falar que eles chamavam de comunismo qualquer tipo de mudança substancial nesse país. 3. Explica a diferença entre os regimes parlamentarista e presidencialista. Parlamentarista é quando o presidente tem poucos poderes, ou seja, o poder legislativo é mais forte que o executivo, e o presidencialismo é quando o presidente de fato manda. Durante todos os períodos democráticos da história do Brasil, e até nos períodos de ditadura também, a gente teve o presidencialismo com pouquíssimas exceções. O presidencialismo do Brasil não é igual ao de outros países, né? Meio esquisito. Porém, aqui o nosso livro já chega na ditadura civil-militar, então não precisa, né? Porque a gente vai ver essa matéria depois. Agora eu quero que vocês pausem de novo se vocês ainda não fizeram a folhinha, e se vocês fizerem, vamos lá. Já fizeram, vamos lá corrigir. Como o governo Jânio Quadros desagradou os setores da sociedade que tinham lhe apoiado até ser eleito. O Jânio Quadros Vassourinha, né, adotou uma política econômica conservadora com corte nos gastos públicos, congelamento de salários, além de mexer com costumes que considerava imorais, mas eram populares com a população, como o uso de biquíni, corrida de cavalo, jogo do bicho e jogos de cartas. Assim, perdeu o apoio das classes médias conservadoras. O apoio dos grandes grupos empresariais foi perdido conforme ele buscou uma posição neutra na Guerra Fria e, assim, homenageou personalidades de países socialistas como gesto diplomático. Um dos maiores tiros do pé na história do país. 2. O que é reforma agrária e por que uma parte da população defendia que ela acontecesse durante o período do intervalo democrático? Tem uma definição bem certinha ali do que é reforma agrária no livro de vocês, eu adaptei um pouquinho. Mas reforma agrária é a revisão da estrutura agrária de um país com o objetivo de redistribuir as terras, principalmente as improdutivas, ao maior número de pessoas. A situação que a gente tinha no Brasil daquela época e que a gente continua tendo até hoje é o quê? O ambiente rural do país dominado por pouquíssimos caras ricos que mandam e têm terras gigantes nas quais eles produzem praticamente nada e eles simplesmente mantêm aquelas terras ali sem fazer muita coisa para que as terras valorizem com o tempo, né? Que as terras tendem a valorizar e depois que elas valorizarem, elas sejam vendidas. Ou seja, os caras só estão pensando no lucro deles, eles não estão pensando minimamente em alimentar ninguém, em mexer na economia, fazer emprego, nada desse tipo, não. É a galera que está pensando simplesmente no próprio bolso e quer que se dane o país, quer que se dane a população. E enquanto existem essas populações assim, minorias, né, mas que dominam uma grande parte, você tem uma massa enorme de outras pessoas que vivem no campo e não têm onde plantar, e que vivem passando fome, ou tendo que ser explorados nas fazendas desses caras ricos, por motivos de que não tem a própria terra. Então, a reforma agrária seria você distribuir isso daí para fazer justiça social, combater a desigualdade no campo, garantir o aumento da produtividade agrícola ou seu uso no abastecimento do mercado interno, porque a gente também tem latifúndios que eles produzem, mas eles produzem só coisas que vão ser vendidas no exterior, não produzem comida para abastecer o Brasil e acabar com a fome da população do Brasil. Como o Brasil atravessava uma grave crise econômica e social durante o intervalo democrático, a desigualdade que já existia há centenas de anos se tornava mais forte e mais evidente em todos os ambientes, inclusive no campo. Como consequência disso, o povo sem terra ou com pequenas terras, que passava fome, sofria com a seca ou tinha que ter seu trabalho explorado pelos grandes lafundiários, se radicalizava e organizava em torno de movimentos que buscavam a reforma.
os pobres e a galera populista ou esquerdista que defendesse os pobres daquela época também se radicalizaram um bocado, não apenas os do campo, né, mas era um período que todo mundo estava se radicalizando, né, fosse para o lado progressista, fosse para o lado conservador. 3. Qual foi o contexto do golpe militar que, em 1964, pôs fim ao governo de João Goulart e iniciou mais uma ditadura no Brasil? A radicalização política vinha aumentando, né, ao longo de todos os anos, essa característica que a gente já tem falado, né, a crise econômica não se resolvia, um golpe já tinha sido evitado quando Vargas se suicidou, e mais um quando a posse de JK foi garantida por alguns setores militares que não eram a favor de dar golpe, né? Tinha um lado que queria dar golpe e um lado que não queria dentro dos militares. Nesse contexto, João Goulart assumiu o poder já profundamente marcado como um político do lado progressista, porque havia sido ministro do governo do Vargas. Mesmo aceitando o parlamentarismo e governando de forma economicamente conservadora nos primeiros anos de governo, continuou sendo acusado de comunista pelos conservadores. Quando ouviu as reivindicações da população mais pobre e prometeu realizar as reformas de base que o pessoal tanto queria para poder se alimentar e esse tipo de coisa, as reformas agrária e urbana, estatização de empresas, ampliação do direito a voto, etc., esses setores conservadores não aceitaram mais suas decisões. Impulsionados por algumas passeatas conservadoras, pelo apoio estadunidense e pelo poder dos grandes empresários e latifundiários, uma parte dos militares brasileiros realizou um golpe que diziam ser provisório, né, com a acusação de que era só para deter uma ditadura comunista do João Goulart, que nunca houve, o João Goulart não era comunista, mas originou uma ditadura de 24 anos de duração para impedir nada, porque não existia ameaça comunista. Uma das coisas mais revoltantes da história do Brasil, então desculpem se eu estiver sendo meio passional aqui, mas, enfim, é esse tipo de coisa que a gente lida na história do Brasil, o que